boa tarde. Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Farmacêuticos realizam ato público pela valorização da categoria. Documentos do período da ditadura estão disponíveis na internet. Veja a entrevista com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB sobre o assunto. Comunidade do Anjo da Guarda tem sessão de cinema na praça. E você sabe cantar o hino nacional? Nossa equipe foi às ruas saber como anda o patriotismo dos maranhenses. O Repórter Maranhão está começando agora. São Luís e São José de Ribamar ofereceram vacinação antirrábica no fim de semana. A preocupação das autoridades é de que não haja registro de casos de raiva este ano. Em 2012, após 20 anos sem ocorrência de raiva humana, 2 casos foram registrados em São José de Ribamar. A Secretaria Municipal de Saúde articulou várias parcerias com outros organismos e mobilizou o contingente de mais de 1.000 pessoas na vacinação antirrábica para cães e gatos. Foram 270 postos, que incluíram unidades de saúde, escolas e praças e mais de 500 profissionais envolvidos diretamente na operação. O animal que está nos dando mais trabalho é o gato, entendeu? Apesar de nós pensarmos que o cachorro ia dar mais trabalho, não. O gato está dando mais trabalho. Todos os mamíferos são suscetíveis à infecção pelo vírus da raiva. E a meta da campanha foi a de vacinar 110 mil animais com idade a partir de 3 meses, a fim de estabelecer um devido controle e evitar a transmissão da raiva em animais e, consequentemente, no homem. Os adorados animais de estimação são tratados em geral como membros da família e os cuidados são notórios. Na alimentação dela, nas vacinas, nos remédios de verme. Após 20 anos sem ocorrência da doença na capital, foram registrados ano passado 55 casos de raiva canina na cidade, além de 2 casos da doença em humanos no município de São José de Ribamar. E começa hoje em todo o país a vacinação contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 3 milhões de pessoas, entre gestantes, idosos e crianças de 6 meses a 2 anos. Vamos falar ao vivo com o repórter Wanderson Lima, que tem mais detalhes sobre a campanha. Wanderson, boa tarde. Boa tarde, Edmilson Filho. Olha, a campanha, a 15ª edição dessa campanha começou hoje, como você bem falou, e se estende até o dia 26 de abril. Na verdade, a meta é vacinar 31 milhões de pessoas em todo o país e 1.100.000 pessoas só no Maranhão. Quem nos dá mais detalhes sobre essa campanha é a doutora Francelena de Souza, ela que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de São Luís. Boa tarde. Como é que está a meta de vacinação em São Luís? Boa tarde. O município de São Luís, ele precisa imunizar mais de 100 mil pessoas. E essas pessoas, elas estão entre grupos prioritários. Então, quais seriam esses grupos prioritários que a gente tem que estar trabalhando? São todas as crianças de 6 meses a 2 anos de idade, todas as gestantes, todas as puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram seus bebês até 45 dias após o parto. O Ministério da Saúde também ampliou alguns grupos, no caso os idosos que já estavam, as pessoas a partir de 60 anos, e o Ministério acrescentou alguns grupos também como prioritários, que aí no caso são as pessoas privadas de liberdade. Nós vamos até os presídios para fazer a vacinação dessas pessoas, também os profissionais de saúde, nós vamos até as instituições de saúde também para fazer a imunização desses grupos. Como é que está a rede de atendimento aí que o usuário vai poder procurar para se vacinar? No município nós temos 70 salas de vacina funcionando normalmente, de segunda a sexta, nos turnos da manhã e tarde. Essas 70 salas de vacina, elas vão ter a vacina da campanha normal, a partir de hoje, dia 15 até o dia 26, para atender essa demanda. No dia D, que é o dia de mobilização, que vai ser dia 20, no sábado, a Secretaria Municipal de Saúde vai estar ampliando esses postos e aí nós vamos ter 240 postos de vacinação no sábado. Certo. Esse dia D
Como é que vai ser o horário de funcionamento? Como é que quantos profissionais estarão envolvidos aí nesse trabalho? Nós vamos ter envolvido mais de 2.000 pessoas, entre profissionais, acadêmicos, né? A gente teve a colaboração das instituições de ensino também, e aí vão ser mais de 2.000 pessoas envolvidas nesses 240 postos em todo o município, para atender toda essa clientela no dia a dia. Nós temos também um serviço de atendimento domiciliar para as pessoas que são acamadas, né? Que elas não podem se dirigir até as unidades. Nós temos a brigada de vacina, e aí nós temos a visita domiciliar com a imunização dessas pessoas no domicílio. E além deles, nós temos, o Ministério também incluiu a vacinação para as pessoas que têm problemas de saúde crônico. Aí, no caso, só as pessoas com prescrição médica. Muito obrigado pela entrevista. Então, só reforçando, as pessoas que tiverem dificuldade para se deslocar até um posto de vacinação, pode telefonar e agendar aí a vacinação na própria casa. O telefone é o 3212-8442. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Anderson. E os farmacêuticos de São Luís realizaram hoje um ato público de valorização profissional no centro da cidade. A passeata teve o apoio do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão. Caso não haja acordo entre os farmacêuticos e a classe empresarial, poderá haver greve da categoria. Participaram da mobilização no centro de São Luís, além de profissionais do setor, estudantes de farmácia. O ato público tem como principal reivindicação a valorização da carreira. Segundo os farmacêuticos, reajustes salariais não ocorrem há 6 meses. Já tivemos uma assembleia no dia 5 de abril, onde foi deliberado inicialmente um ato público que hoje se realiza para a sensibilização da sociedade diante das nossas pautas de reivindicações e também para influenciar o empresariado que se sensibilize com as nossas reivindicações, que são dignas e justas, e que quebre a resistência do sindicato patronal, os sindicatos dos proprietários de farmácia. Atualmente são mais de 3.100 farmacêuticos atuando em todo o Maranhão. A categoria também busca diminuir a jornada de trabalho. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional pode estabelecer uma jornada de 30 horas semanais para os farmacêuticos. Atualmente, a jornada da categoria é de 40 horas por semana. Dos mais de 3.100 farmacêuticos do Maranhão, metade atua na capital São Luís. Todos eles só querem algo: maior respeito. Nós estamos também apoiando um projeto de lei no Congresso que reduz essa carga para 30 horas, para que os farmacêuticos possam continuar desempenhando bem seu papel. Temos muitos profissionais competentes, mas as condições de trabalho e o piso salarial ainda muito baixo pela relevância do serviço que eles prestam à comunidade maranhense. O Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Maranhão ainda não se pronunciou sobre a mobilização da categoria. Agora vamos falar de futebol. Pelo Campeonato Maranhense, Sampaio Correia e Bacabal ficaram no 0-0 em jogo realizado no Estádio Correão. E em Balsas, o Maranhão Atlético Clube se reabilitou da desclassificação da Copa do Brasil e venceu Balsas por 4-2. Agora o time atleticano ocupa a primeira posição do Campeonato Maranhense. E veja no próximo bloco, documentos da época da ditadura são abertos ao público. E veja ainda uma entrevista com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB sobre a importância do acesso da população a esses documentos. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Lagoa da Jansen. Agora são 12 horas e 10 minutos. Ouvidoria EBC, um serviço com a tarefa de buscar respostas às suas sugestões. Botaria mais conteúdo musical, alertaria os jovens sobre esse negócio de drogas. Críticas. Falta muita ética na TV. Elogios. Isso é ótimo, isso é um canal direto do público com a emissora. E garantir a participação do público, prestando contas ao cidadão. Cada um expressaria o que quer ver, o que quer ouvir,
Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. Participe! ouvidoria@ebc.com.br. Isso pode moldar até a formação dessa própria televisão. Aqui você tem voz. Liliane Reis é a apresentadora do Estúdio Móvel. Ela decidiu estudar jornalismo porque gostava de ver Alberto Diniz no programa Observatório da Imprensa. Diferentes gerações de jornalistas estão com você na TV Brasil. Cultura, diversidade, diversão, conhecimento, cidadania. Há 5 anos, a TV Brasil leva cultura, conhecimento e diversão para todos os brasileiros. Conheça, opine e participe. O conteúdo é feito para você. TV Brasil 5 anos. Conhecimento que gera cidadania. O Ministério da Justiça autorizou a digitalização dos documentos referentes ao período da ditadura. Todo o material está disponível na internet. A intenção é que a iniciativa ajude a esclarecer o que aconteceu durante o regime. Das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. No período entre 1964 e 1985, em que o Brasil foi comandado pelos militares, entrou para a história como uma época de repressão a quem fosse contrário ao novo regime. Censura à imprensa, perseguição política, prisões de opositores e eleições indiretas são algumas das marcas da ditadura militar. E mesmo passados quase 30 anos do fim do regime, o período ainda é visto por muitos como uma caixa preta. Mas, aos poucos, a sociedade começa a ter acesso aos documentos da ditadura. Em São Paulo, cerca de 1 milhão de páginas de documentos foram digitalizadas e estão disponíveis na internet. Outros estados também já começam a adotar a medida. No Maranhão, parte dos documentos da época está disponível no Arquivo Central, mas pouca gente sabe disso. O advogado e jornalista Benedito Buzar, que era deputado estadual no período da ditadura e teve o mandato cassado pelos militares, acredita que a disponibilização dos documentos é importante para esclarecer o que aconteceu durante o regime, mas não é o suficiente. E realmente isso não repara, né, as injustiças que foram praticadas contra você, mas pelo menos tem um consolo moral, né, de um reconhecimento da Assembleia atual, que hoje a Assembleia atual, que pode agir livremente, sem receio de ser destruída, de fechada, então de ter o gesto de grandeza de nos chamar, nós que fomos caçados e que não tivemos a oportunidade de defender, dizer, olha, está aqui, nós estamos simbolicamente devolvendo o mandato para você, que foi uma coisa simbólica, né, mas que representa algo, conforta. Não repara, aquela injustiça que lhe foi feita contra você, evidentemente isso não acaba. Mas pelo menos é um consolo moral, é um consolo, uma coisa que é um reconhecimento público de uma instituição que ela própria me caçou e que reconhece que foi a lei do arbítrio que prevaleceu com a cassação. A divulgação desse arquivo sobre o período do regime militar faz parte do projeto Marcas da Memória da Comissão de Anistia. Cerca de 1 milhão de páginas foram digitalizadas e a divulgação desse material é o assunto da entrevista feita por Eli Coelho. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Edmilson. Olha, de acordo com o Ministério da Justiça, essas informações, além de serem um importante registro histórico, também facilita o trabalho da Comissão de Anistia. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o senhor Antônio Pedrosa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Como é que o senhor vê a importância da divulgação dessas informações? Boa tarde. É uma luta histórica da sociedade civil brasileira logo após a abertura do regime democrático. Abrir os arquivos da ditadura militar e resgatar de alguma forma a memória e a verdade, não só dos que foram atingidos pela ditadura e seus familiares, como também para a própria sociedade civil, para efeito de registro histórico, da pesquisa científica e da própria memória histórica nacional.
Aqui no Maranhão, nós temos representantes que sofreram nesse período da ditadura. Quais as informações que a Comissão de Direitos Humanos da UAB tem com relação a essas pessoas? Essas pessoas têm buscado a comissão de anistia, os que tiveram de alguma forma, os que tiveram algum tipo de privação de direitos, como o exercício profissional, ou foram atingidos de alguma forma por prisões, por violências. Então a comissão de anistia tem um fundamento legal para poder processar essas demandas e de alguma forma garantir que esses direitos possam ser reparados. Há um conjunto enorme de cidadãos que nós não temos acesso onde vivem, onde estão, quem são seus familiares, que ainda não buscaram essas reparações. Mas é evidente que num período como esse, em que todos os direitos individuais eles são suprimidos, muita gente perdeu o emprego, deixou de exercer a profissão ou foi duramente atingido pela repressão. Há uma necessidade muito grande, por isso que a Comissão Estadual da Verdade e Memória foi instaurada aqui no Maranhão, foi criada aqui no Maranhão, de você fazer esse cadastro dessas pessoas, saber onde estão, quem são e quais foram os direitos que foram suprimidos nesse período. Atualmente, a procura dessas pessoas ou dos parentes dessas pessoas ainda é pequeno, justamente para lutar por esses direitos? É muito pequeno. Geralmente, nós tivemos um exemplo significativo. Recentemente, houve uma audiência pública na Assembleia em que alguns políticos do período que tiveram seus mandatos cassados, simbolicamente tiveram essa reparação por parte de um ato da Assembleia Legislativa, mas pouca gente do estado do Maranhão, as gerações mais novas, sabiam que essas personalidades ilustres do Maranhão tinham sido atingidos de forma tão violenta pela ditadura. Verdade. E nós queremos crer que existem muito mais gente, e geralmente pessoas que não são ilustres, são pessoas simples do povo que tiveram de alguma forma seus direitos violentados. Porque na verdade a gente pode até afirmar que muitas dessas pessoas que tiveram esses direitos violentados não fazem parte hoje em dia do cenário político, São pessoas que na época que aconteceu eram pessoas comuns e por isso talvez até dificulte no que diz respeito à procura dos seus direitos. Exatamente, eram pessoas simples e você imagina a dificuldade quando essas pessoas já morreram, seus familiares têm pouco acesso a essas informações e nós tivemos, o nosso estado, geograficamente, nós estivemos muito próximo da guerrilha do Araguaia. Então, você imagine que muita gente, muitos maranhenses presenciaram ou, de alguma forma, foram intimidados, tiveram seus direitos suprimidos por conta daquela guerrilha, posteriormente, o Estado teve uma nova configuração territorial, mas não deixa de a gente especular que muitos maranhenses também foram atingidos somente naquela ação de mobilização da guerrilha. Em outras situações, eu imagino que as violações foram muito maiores. De que forma a Comissão de Direitos Humanos pode facilitar essa caminhada dessas pessoas que procuram seus direitos para que isso aconteça? De forma a orientar, adotar o processo devido. Eles buscarem essa orientação nas comissões de anistia, existem assessores, inclusive, nas comissões de direitos humanos, tanto da Assembleia Legislativa como da Câmara dos Deputados, que fazem esse tipo de orientação. Então, basicamente, são as comissões de anistia, de acordo com um fundamento legal, que vão examinar os requisitos da lei para que essa pessoa tenha, de alguma forma, algum tipo de reparação. Ok, senhor Antônio Pedrosa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Eli. E o dia amanheceu ensolarado, mas existe a possibilidade de pancadas de chuva agora à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Veja agora o que diz a previsão para o resto do estado. São Luís, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Caxias, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Balsas, céu parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. Mínima de 21 e máxima de 28 graus.
Veja no próximo bloco, um dos símbolos da pátria, o hino nacional, ainda faz muitos brasileiros escorregarem no português. E veja também, comunidade do Anjo da Guarda tem sessão de cinema em praça pública. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens do Parque Poliesportivo da Lagoa da Jansen. Agora são 12 horas e 21 minutos. Eu comecei a velejar bem novinha mesmo, assim, tem até uma foto eu, o neném, com meu pai, assim, num tornado. Eu acho que o brasileiro parece que tem que trabalhar mais para achar que ele é bom o suficiente comparado ao pessoal lá de fora. E isso eu percebi que é possível depois da conquista da medalha de bronze. Velejando, você tem que um pouco se entregar à natureza, tem que fazer parte, assim, para os ventos virem a seu favor, para a onda você acertar, então você tem que se entregar. Um dos principais símbolos da pátria, o hino nacional, é sempre lembrado em dias de jogo. Mas no dia a dia, pouca gente sabe o significado do que canta. E muitas palavras que não são mais do nosso cotidiano fazem parte e nem fazem também muitos brasileiros escorregarem no português. Beira do Ipiranga, margens plácidas, de um povo era dobrado, retumbante. Que o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria desse instante. Nem sempre cantar o hino brasileiro é tarefa das mais fáceis. Muita gente aprendeu na escola e hoje em dia nem lembra direito a letra. Só o primeiro texto, o segundo eu não lembro. Fora isso, algumas palavras do hino não são muito comuns no nosso dia a dia. E aí sai cada coisa. O Beira do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, braço retumbante. Eles não sabem o significado, né, de algumas palavras como impávido, né, colosso, que quer dizer grande, né, que mais? Plácidos, né, que significa tranquilo. Uma lei de 2009 tornou obrigatória a execução do hino nacional uma vez por semana nas escolas de ensino fundamental, públicas e privadas de todo o país. Mesmo assim, tem aluno que ainda não pegou muito bem a letra. E o sol da liberdade, raios fluidos. Só. Acho que tem que se retomar esse hino com outra visão, uma visão de união do povo, né, de entender que se vive numa nação, né, saber o que é o nacionalismo, saber o que é, né, uma nação próspera quando se vive unido, né, pelos mesmos ideais. Os conselhos de alimentação escolar terão que regularizar a situação até o dia 30 de abril. Gestores, prefeitos e secretários deverão esclarecer aos conselheiros a aplicação dos recursos públicos. Os membros do conselho são formados por representantes das escolas e pais de alunos. A prestação de contas é feita pela internet ao governo federal. Caso não cumpra o prazo, 269 entes federativos poderão ficar sem o repasse da merenda escolar. Um estudo divulgado este mês mostra que as crianças e adolescentes brasileiros estão consumindo açúcar acima do recomendado. Os especialistas alertam para a importância de uma alimentação saudável, desde cedo, como forma de evitar doenças graves. Hora do recreio e olha só o que os alunos dessa escola consomem no lanche: pizza, refrigerante e até mingau de tapioca com coco, guloseimas ricas em gordura e principalmente em açúcar. Um verdadeiro perigo para a saúde. Uma pesquisa inédita no Brasil mostra que um adolescente entre 11 e 17 anos de idade ingere 26 quilos de açúcar por ano.
índice 46% maior que o recomendado. Os jovens sabem dos perigos desse tipo de alimentação, mas nem sempre conseguem resistir. Mas eu já estou acostumada no refrigerante, aí fica meio difícil trocar pelo suco. Segundo os especialistas, o consumo exagerado de açúcar pode ocasionar problemas sérios de saúde. Por isso, a educação alimentar deve começar desde cedo dentro de casa. Os hábitos alimentares saudáveis, eles são construídos desde cedo, ainda na infância, nos primeiros anos de vida. Então a mãe deve evitar adoçar bastante alimentos, ela tem costume de adoçar, então porque é nesse momento que a criança está construindo os sabores dos alimentos. Então ela deve incentivar e estimular o consumo de frutas, não levar esse alimento para dentro de casa. Além da orientação dos pais, os estudantes precisam de uma ajudinha da direção da escola. De acordo com a orientação que nós temos, para fornecer de acordo com a preferência alimentar, que é o gosto deles como adolescente, mas zelando, sobretudo, pelo valor nutricional dos alimentos. Reduzindo o consumo de açúcar, os jovens podem evitar doenças como obesidade e diabetes, mas para isso precisam aprender a resistir às tentações. Não é que eu ache saudável, assim, mas assim, a gente tenta se alimentar adequadamente. Mas aí às vezes vem aquela vontade de comer uma coisa mais, entendeu? Mas eu sei que não é saudável, não é nada saudável. O bairro do Anjo da Guarda, na periferia de São Luís, foi palco do projeto Cine Sarau. A atividade itinerante visa estimular a cultura em locais onde a música e cinema não chegam com facilidade. A Praça da Ressurreição, no bairro do Anjo da Guarda, palco da tradicional Via Sacra, recebeu no final de semana mais um evento cultural itinerante, o Cine Arte Sarau. Criado em 2006, o projeto idealizado pela Arte Brasil, produção cultural de Belo Horizonte, leva a caravana dele a uma cidade diferente por dia. E o telão inflável de 16 por 9 metros transforma o espaço público em grande teatro a céu aberto, onde foi exibido a comédia de Mazzaropi, Tapete Vermelho. Quanto mais você tem arte circulando, mais você se torna universal, no sentido que você conta uma história, cada região conta a sua história. Você só pode contar bem uma história quando ela te pertence. O projeto trouxe também um espetáculo de bonecos à banda do grupo Armatrux, que encantou o público tocando diversos instrumentos em um show que misturou música, luz e efeitos especiais. Na 8ª edição dele, o projeto já percorreu mais de 500 municípios em 19 estados brasileiros e contabiliza um público estimado em mais de 250 mil pessoas, sempre de olho na diversidade dos saberes e nas regiões periféricas das cidades. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Salmo de um lado e Vera de outro em perfeito